Pessoal, essa questão que está aqui, ela caiu na última prova de auditor fiscal da Cefaz Piauí e é uma questão da banca da FCC, que foi aplicada em 2015. Então, eu vou resolver aqui essa questão, que é uma questão de estatística, e eu pretendo gravar outros vídeos de outras questões dessa prova, tanto da parte estatística quanto da parte financeira. Por exemplo, essa questão ela está dizendo que Z é uma distribuição normal padrão. O que é isso? Uma distribuição normal padrão é uma distribuição que ela tem esse aspecto aqui de um sino totalmente simétrico. Isso é uma distribuição normal padrão. Consideramos a média dela como sendo exatamente zero. E numa distribuição normal padrão, nós colocamos aqui a quantidade de desvios padrão que cada variável aleatória dista dessa média. Então, quando eu coloquei esse menos 1 e 1, eu estou me referindo que essa região que aqui está refere-se à probabilidade de eu escolher uma variável aleatória que dista da média uma quantidade de desvios padrões compreendido entre menos 1 e 1. Para vocês terem uma ideia, isso aqui recai em uma regra prática que me garante que essa probabilidade aí ela é aproximadamente 68%. Então tem a regra de 68, do 95 e do 99,7%. Para vocês terem uma ideia, se vocês olham para essa expressão que aí está na primeira linha, que diz que, por exemplo, a probabilidade de Z ser menor do que 0,4 é 0,655, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, eu tenho uma distribuição normal padrão. Se é normal, eu tenho essa curva no aspecto de sino totalmente simétrico. Padrão, eu vou considerar essa média igual a zero. E eu estou dizendo para vocês que uma variável aleatória que tem um z-score de 0,4, isso significa dizer que essa variável aleatória dista da média uma quantidade de desvio padrão igual a 0,4. Eu estou calculando a probabilidade dessa quantidade de z-scores ser inferior a 0,4. Essa probabilidade ela está relacionada à área da região sob a curva. Ele está me dizendo nesse item que essa área ela vale 0,655, que é equivalente a dizer que essa área ela vale aproximadamente 65,5% da área total. Ou seja, da área total que está embaixo dessa curva. Então, a probabilidade de escolher uma variável aleatória qualquer que tem uma quantidade de z-scores inferior a 0,4 é aproximadamente, em uma distribuição normal, 65,5%. Feito isso, vamos tentar resolver a questão. Esses dados são exatamente que ele forneceu, essas probabilidades desses z-scores, para ajudar a encontrar a resposta da questão. Por exemplo, ele disse que uma auditoria feita em uma grande empresa considerou uma amostra aleatória de 64 contas a receber. Então é muito importante fazer alguns destaques. Primeiro, ele fala que isso aí é uma amostra e que o tamanho dessa amostra é constituída de 64 elementos. Então, eu tenho uma amostra cuja quantidade de elementos é 64. É essa informação que a questão dá. Aí ele diz: se a população de onde essa amostra provém é infinita, você nota que não tem como fazer análise de todos os elementos da população por ser infinita. Por isso que eu escolhi uma amostra. Tudo bem. Continuando. Aí ele fala que essa distribuição normal ela tem um desvio padrão de 200. Quando ele fala esse desvio padrão, ele está se referindo ao desvio padrão da população. Então, que fique bem claro, esse 200 representa o que chamamos de desvio padrão populacional. Então, se eu perguntar a vocês quanto é que vale o desvio padrão populacional dessa distribuição normal, você fala 200. E ele também te forneceu a média dessa população, te informando que é 950. A média geralmente representamos por essa letra grega mi, e está dizendo que essa média é 950. Qual a pergunta que a questão fez? Ele disse: se você considerar uma variável aleatória amostral,
Então você tem aí uma variável x aleatória, não é populacional, amostral. Ele quer saber qual é a probabilidade dessa variável aleatória amostral, ela está compreendida entre 980 e 1000. Se eu focar apenas na variável aleatória, vai ficar ruim de encontrar alguma resposta, porque a questão não forneceu informações sobre as variáveis aleatórias. A questão forneceu informação sobre os seus z-scores, que é exatamente a quantidade de desvios padrão que essas variáveis distam da média. Então, professor, como é que eu faço para achar o z-score de uma variável qualquer? Eu digo, é simples. Se você quer saber quantos desvios padrão essa variável dista da média, você pega o valor da variável, subtrai o valor da média e divide pelo valor do desvio padrão. Você faz essa conta, você está encontrando a quantidade de desvios padrão que a variável dista da média. Muito bem. O problema é que eu não estou perguntando a probabilidade de uma variável populacional. Eu estou perguntando a probabilidade de ocorrer isso em uma variável amostral. Então, eu não posso dividir pelo desvio padrão populacional. Eu tenho que dividir isso aqui pelo desvio padrão amostral. Você nota que a prova é cheia de detalhes, exigindo de você um domínio da questão da distribuição normal, um domínio da estatística. Então, não basta você decorar, você tem que compreender para você entender todo o processo. Professor, mas como é que eu vou calcular esse desvio padrão amostral se a questão forneceu foi o desvio padrão populacional? Eu digo, eu vou fazer o seguinte: toda vez que você quiser encontrar o desvio padrão amostral, conhecendo o desvio padrão populacional, você vai fazer um cálculo muito simples. Você vai pegar o desvio padrão populacional e dividir pela raiz quadrada do número de elementos da amostra que você escolheu. Note que no nosso caso, a nossa amostra ela é constituída de 64 elementos e que o desvio padrão populacional é 200. Então, para encontrar o desvio padrão amostral, eu vou calcular a razão entre o desvio padrão populacional, que é 200, e vou dividir pela raiz quadrada do número de elementos que minha amostra tem, que são 64. Raiz quadrada de 64, 8. Se você dividir 200 por 8, isso aqui é exatamente igual a 25. Então, eu tenho um desvio padrão amostral de 25. Então, é ele que eu vou utilizar para calcular o meu z-score, já que eu estou calculando a probabilidade de uma variável amostral estar entre 980 e 1000. Então, o que é que eu vou fazer? Eu digo simples. Eu vou substituir os valores dessas variáveis amostral pelos seus respectivos z-scores. Como é que eu faço essa substituição, professor? Eu digo simples. Você vai pegar o valor da variável estatística, que no caso é 980, vai subtrair a média, a questão forneceu o valor da média, disse que era quanto? 950, e vai dividir pelo desvio padrão amostral, que você acabou de encontrar, que é 25. Quando você faz isso, você não vai ter mais a variável aleatória x, você vai ter o z-score da variável em questão. Ficou claro isso para vocês? E no lugar do 1000 a mesma coisa, eu quero substituir aquela variável aleatória. Então dela, eu vou substituir por quem? Pelo z-score dela. Como é que eu faço isso? Do valor da variável aleatória, eu subtraio a média. Quanto é que vale essa média populacional? 950. E divido pelo desvio padrão amostral, que já sabemos que é 25. Por incrível que pareça, calcular a probabilidade de cima e calcular a probabilidade de baixo é a mesma coisa. Eu só estou substituindo cada uma das variáveis aleatórias pelos seus respectivos z-scores. Só isso. Professor, vamos fazer os cálculos complicados? Eu digo, não. Ó. Ali você está pegando 980 e tirando 950. 30. 30 sobre 25. Se simplificar por 5, fica 6 sobre 5. 6 dividido por 5, 1,2. Muito bem.
Então eu tenho que meu Z-score é maior do que 1,2. 1.000 menos 950, 50 por 25, 2. Então meu Z-score está compreendido entre 1,2 e 2. O que ocorre é que quando eu olho lá para aquela tabela de valores que a questão forneceu, esse daqui, eu não percebo nada de Z-score compreendido entre uma coisa e outra. Todos os Z-scores fornecidos são menores do que alguma coisa. Então é muito importante que você entenda que tipo de cauda é essa dessa distribuição normal. Então você sabe que uma distribuição normal é essa que tem um aspecto de sino totalmente simétrico. Por ser padrão, vou considerar que a média é zero. E eu vou colocar bem aqui um desvio padrão e vou colocar aqui o outro desvio padrão 1,2. Não é nem o desvio padrão, é a quantidade de desvio padrão. Quando a questão me pergunta a probabilidade do meu Z-score estar entre 1,2 e 2, é como se a questão estivesse me perguntando qual é o valor da área. O que é interessante é que, como uma distribuição normal, se você calcular a probabilidade de ocorrer qualquer um dos elementos que fazem parte dessa amostra, vai ter que dar quanto? 100%. Então eu quero calcular a probabilidade da quantidade de Z-scores desses elementos está compreendida entre 1,2 e 2. Professor, como é que eu vou fazer isso? Eu digo, cara, tu pode pensar assim. Imagina, vamos supor que eu calculo a probabilidade do meu Z-score ser menor do que 2. É como se eu estivesse calculando toda a área inferior a 2. E se em seguida eu subtrair a probabilidade do meu Z-score ser menor do que 1,2? É como se eu estivesse calculando toda a área sob a curva que é menor do que 1,2. Mas eu só quero a área compreendida entre 1,2 e 2. Então pega a probabilidade do meu Z-score ser menor do que 2 e subtraio a probabilidade do meu Z-score ser menor do que 1,2. Assim vai ficar apenas a área compreendida entre 1,2 e 2. Ah, professor, então entendi. Então, nessas circunstâncias, olha o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar a probabilidade do meu Z-score ser menor do que 2 e subtrair a probabilidade do meu Z-score ser menor do que 1,2. Perceba que essas probabilidades foram fornecidas na questão. Está aqui, ó, pessoal, a probabilidade do Z-score ser menor do que 2 vale exatamente, olha, 0,977. Então eu posso substituir essa probabilidade aqui por 0,977. E essa probabilidade do meu Z-score ser menor do que 1,2, a questão também forneceu. Essa probabilidade vale exatamente 0,885. Então daqui eu vou tirar 0,885. Se eu faço essa diferença, eu acho exatamente 0,092. Se eu quero calcular isso em termos percentuais, basta multiplicar por 100%, que vai dar 9,2%. Então, a probabilidade do Z-score da minha variável está compreendida entre 1,2 e 2 é 9,2%. A probabilidade de ter uma variável compreendida, aleatória, amostral, entre 980 e 1.000 é equivalente a essa probabilidade do Z-score, ou seja, também é 9,2%. Sendo como gabarito correto, assim, a letra E. Então, na próxima aula, eu estou pretendendo gravar outros vídeos mostrando para vocês a resolução de outras questões dessa prova Cefaz, tanto de estatística quanto de financeira.